A expedição chegou ao platô siberiano sob um céu cinzento e pesado, onde o vento carregava partículas de gelo que cortavam como lâminas microscópicas. O coordenador do projeto, Dr. Andrei Knight, ajustou o colarinho do casaco térmico enquanto observava os instrumentos portáteis registrarem leituras contraditórias. Bússolas giravam em espirais caóticas, medidores de radiação oscilavam entre picos alarmantes e silêncios abruptos. O fenômeno detectado meses antes por satélites não se comportava como qualquer evento geofísico conhecido. Não era apenas um campo magnético distorcido, mas algo que parecia respirar, expandindo-se e contraindo-se em intervalos irregulares. A equipe de 6 pessoas, físicos, geólogos e uma médica, montou acampamento a 2 quilômetros do epicentro, uma cratera de bordas irregulares que lembrava uma ferida aberta na tundra. Na primeira noite, enquanto analisavam dados preliminares, a bióloga Irina detectou vibrações subterrâneas que não correspondiam a padrões sísmicos. É como se o solo estivesse vivo, murmurou, deslizando os dedos sobre os gráficos impressos. O comentário pairou no ar, ignorado por alguns, absorvido por outros. Na manhã seguinte, o técnico Serei desapareceu durante uma coleta de amostras. Seus colegas encontraram apenas o equipamento abandonado perto de uma fenda na rocha, onde a neve derretia em padrões circulares anormais. O rádio de comunicação emitiu estática distorcida, vozes sussurradas em idiomas desconhecidos, entremeadas a gritos truncados. A médica doutora Valendo sugeriu abortar a missão, mas Urai insistiu em prosseguir, citando protocolos de contenção de crises e a necessidade de entender o inominável. À noite, o fenômeno intensificou-se. Luzes esverdeadas dançavam no horizonte, e os pesquisadores relataram sensações de serem observados por entidades invisíveis. Irina, em delírio febril, descreveu criaturas com membros alongados e pele translúcida, movendo-se em ângulos impossíveis. Ninguém soube dizer se era alucinação ou realidade. No terceiro dia, o fenômeno expandiu-se, envolvendo abruptamente o acampamento em uma névoa luminosa que corroía metais e distorcia a percepção do tempo. Relógios pararam, reiniciaram-se, marcaram datas futuras. Knight, agora obcecado, ordenou a entrada na cratera, onde encontraram estruturas cristalinas negras emergindo do solo, pulsando em sincronia com batimentos cardíacos ausentes. Ao tocar uma das formações, o geólogo Mikhail desintegrou-se em partículas de poeira brilhante, enquanto sua voz ecoava nos crânios dos demais: não somos os primeiros. A doutora, Valendo, em pânico, injetou-se com uma dose letal de morfina, deixando um diário cifrado sobre ética e curiosidade humana. O fenômeno, perceberam, não era um objeto, mas um organismo, ou talvez um sistema nervoso cósmico, reagindo à intrusão com uma inteligência antiga e impiedosa. Enquanto a névoa engolia o platô, os 2 sobreviventes restantes debateram entre fuga e sacrifício. Irina, agora com pupilas fendidas verticalmente, murmurava equações em línguas mortas, enquanto Urai, sangrando por olhos e ouvidos, ria de algo que só ele via. A última transmissão captada por uma estação meteorológica distante consistiu em 20 minutos de silêncio interrompidos por uma única frase em russo: ela nos escolheu. Dias depois, satélites mostraram a cratera fechada como uma cicatriz recente, enquanto autoridades negavam qualquer atividade anomala na região. Em Moscou, um arquivo lacrado com carimbo classificado, Anomalia 07, acumulava poeira, contendo fotos de Serei, vivo e sorridente, em uma vila próxima, datadas de uma semana após seu desaparecimento. A névoa se intensificou, transformando-se em uma membrana viscosa que aderia à pele e sussurrava em frequências subsônicas. Irina, com veias luminosas serpenteando sob a epiderme, rastejou até o diário de Valendo, deslizando as mãos pelas páginas como se lesse em braille. As anotações da médica misturavam cálculos de decaimento radioativo a desenhos de criaturas com órgãos expostos e dentes em espiral. Ela não é hostil, disse Irina, a voz oscilando entre súplica e advertência. Knight, porém, não ouvia. Seus olhos, agora buracos negros cercados por anéis dourados, fixavam-se nas estruturas cristalinas que cresciam aceleradamente, fundindo-se as barracas e equipamentos em uma simbiose grotesca. O rádio emitia um coro de vozes infantis entoando uma canção folclórica siberiana, enquanto o termômetro marcava simultaneamente 40 e 45 graus Celsius. Na borda da cratera, Serei surgiu de repente, impecável no uniforme da expedição, mas sem olhos, nariz ou boca. Ofereceu um cristal a Irina, que recuou ao sentir o cheiro de ozônio e carne queimada.
Não há alternativa, disse a figura, a voz ecoando de todas as direções. Vocês são os anticorpos. Urai golpeou com uma picareta, mas a ferramenta atravessou o corpo como fumaça. O verdadeiro Serei, ou o que restava dele, apareceu atrás de Urai, segurando o crânio de Mikhail, cuja boca se movia para formar palavras em mandarim. O fenômeno pulsou, e por um instante, todos viram versões alternativas de si. Irina como criança em um campo de flores, Urai como cadáver em um laboratório destruído, valendo viva rindo em um jardim de estátuas derretidas. A noite caiu em minutos, trazendo chuva âmbar que dissolvia plástico e ossos, mas deixava a neve intacta. Irina, agora com uma segunda coluna vertebral brotando das costas, riu enquanto escrevia equações na neve com sangue. Urai, braços fundidos a um cristal, debateu-se entre dor e euforia ao perceber que o fenômeno era uma rede neural cósmica, um organismo que processava realidades paralelas como um supercomputador orgânico. Nós somos o erro, rugiu. O vírus que precisa ser apagado. A névoa dissipou-se abruptamente, revelando uma esfera negra perfeita sobre a cratera. Dentro dela, civilizações extintas, dinossauros com antenas bioluminescentes, cidades submarinas de arquitetura fractal repetiam-se em loop. Irina caminhou em direção à esfera, o corpo desintegrando-se em pixels de luz, enquanto Serei ou sua cópia desaparecia em uma explosão silenciosa de pétalas de gelo. Na alvorada distorcida, apenas o diário de Valendo permaneceu intacto, suas últimas páginas escritas em caligrafia desconhecida. O observador sempre viu o experimento. Me perdoem, mas eu já estava aqui antes de vocês. O fenômeno contraiu-se até um ponto no horizonte, enquanto satélites registravam uma queda abrupta na temperatura global. Em Moscou, um funcionário inexistente abriu o arquivo Anomalia 07, riscou classificado e escreveu em uma língua sem vogais. Ela aprende. A esfera desmoronou em um único ponto de densidade infinita, sugando neve, pedras e restos de equipamentos para um redemoinho que desafiava as leis da física. Irina, ou o que restou de sua consciência, percebeu que o tempo não era linear, mas uma rede de possibilidades se tecendo e desfazendo a cada milissegundo. Seus dedos, translúcidos, tocaram a esfera e viram civilizações inteiras surgirem e desaparecerem em frações de segundo, humanos com órgãos cristalinos externos, cidades flutuantes presas a tentáculos cósmicos, bibliotecas onde os livros eram feitos de sons. O fenômeno não era uma ameaça, mas um processo, uma entidade testando versões da realidade como um cientista testa culturas em uma placa de Petri. Urai, fundido ao cristal, experimentou todas as formas possíveis de morte, dissolução, implosão, transformação em energia pura. Em cada uma, o fenômeno sussurrava: a evolução exige colapso. Seu último pensamento coerente foi uma equação que provava deuses como fenômenos quânticos. A esfera explodiu em uma luz que não iluminava, cegando satélites e câmeras num raio de 1000 quilômetros. Na tundra siberiana, renas e lobos desenvolveram membranas nictitantes e órgãos desconhecidos, enquanto os poucos humanos da região passaram a falar em línguas misturadas a uivos de frequências inaudíveis. Em Moscou, o funcionário sem nome abriu o arquivo Anomalia 07 e encontrou vídeos da expedição, mas os rostos estavam distorcidos, os diálogos substituídos por estática ritmada. O Kremlin enviou uma equipe de elite que desapareceu após enviar uma mensagem. Ela nos reescreve. Na cratera, agora, um lago de mercúrio líquido, pequenas criaturas com dentes de quartzo emergiam à noite, deixando pegadas em padrões fractais. Anos depois, um satélite detectou uma segunda anomalia no deserto do Atacama. O relatório oficial mencionou formações geológicas incomuns, mas engenheiros da estação espacial juraram ter visto, por um instante, o rosto sorridente de Irina entre as estrelas. A humanidade, porém, seguiu em frente: guerras, avanços tecnológicos, epidemias. Ninguém notou que as crianças nascidas após o evento tinham, em média, 13% de DNA desconhecido ou que os sonhos coletivos começavam a convergir para uma única imagem, uma porta sem maçaneta, feita de uma substância que não refletia luz. Em uma sala subterrânea de Vladivostok, um homem que nunca envelhecia e exalava um leve cheiro de ozônio assistia às gravações da expedição, murmurando: a paciência dela é infinita. Em seu pulso, uma tatuagem piscava em código Morse: erro corrigido. Próxima iteração.